Olá pessoal, beleza? Esqueci de pegar o relógio para ver as horas. Ah, tá bom, daqui a pouco eu posto o vídeo. Ah, peraí, tem um relógio ali. Ah, são 2h20 mais ou menos agora. Hoje é segunda-feira, deve ser dia 30, porque amanhã é 31, quer dizer terça e quarta é feriado, dia 1º de maio. Pessoal, legal. Eu vou Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento de vida, para falar o seguinte: eu vejo muita gente hoje, eu vejo tá acontecendo uma coisa muito triste no nosso país, que é uma briga. Esse país adora arrumar motivo para brigar por tudo, sabe? Não só a esquerda, a direita, mas agora. Ai, como isso cansa. Como isso cansa. Que essa briga da estúpida da esquerda, da direita, com o agronegócio e com a agricultura familiar. E eu vou usar o meu lugar de fala. Ai, que lindo, como eu tô progressista, como eu tô nojento hoje. Seguinte, eu tô desde 1998 que eu ou estou atuando na agroindústria ou no agronegócio, tá? Então, eu acho que eu tenho um conhecimento, pouquinho de conhecimento. E além de um MBA pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, em gestão de agronegócio. Tá? É o seguinte, vamos ver se as pessoas param com essa briga, porque não faz o menor sentido essa briga. É uma briga estúpida. Eu vou tentar explicar para vocês como é dividido hoje, basicamente, o agronegócio brasileiro. Tá? Eu pensei bem esses dias aí para gravar esse vídeo, porque eu não faço roteiro, então eu tenho que mentalizar o vídeo, eu falo esse vídeo, eu converso comigo às vezes na frente do espelho, lavando louça, eu vou mentalizando o que eu vou falar para tentar sair com alguma coisa de coerente, tá? Então se você gosta do conteúdo, pode deixar um isso, se achar não concorda, escreve aqui embaixo, manda para os seus amigos, manda para quem você quiser, pode editar, recortar, postar, faça o que você quiser que o vídeo fique à vontade, beleza? Os direitos autorais do vídeo está aí. Eu não sou monetizado pelo YouTube, só faço isso porque é o meu momento de abrir o celular aqui, conversar com a câmera, conversar com vocês. Sei que tem algumas pessoas que me assistem, obrigado a todos que me assistem, tá? Então vamos lá. O agronegócio brasileiro, falando de agronegócio, dá para dividir em quatro grupos: os grandes, os médios, os pequenos e os de subsistência. Quem são os grandes? Tá? Os grandes, eu falo assim, são realmente os grandes. São quem tem mais de 100 mil hectares. Propriedades rurais com mais de 100 mil hectares. Para você ter uma ideia, um hectare é aproximadamente o tamanho de um campo de futebol. O município, sabe o município de São Paulo? O município, a cidade de São Paulo, o município, todo o município de São Paulo tem 155, eu não lembro, 150 mil hectares. Tem propriedades rurais no Brasil com 100, 150, 200, 300. Tem propriedades que tem mais de 500 mil hectares. A maioria dessas são familiares. Algumas estão em bolsa de valores, já são empresas SA. Então você agora pode pausar esse vídeo, pesquisar na bolsa de valores aqui, na nossa Bovespa, na B3 agora, quais são essas empresas que estão em bolsas, deve ter uma meia dúzia lá, e comprar uma ação através do aplicativo do seu banco e se tornar sócio dessas grandes empresas do agronegócio. Tá? Essas empresas são listadas em bolsas, passam por todo tipo de fiscalização, por todo tipo de auditoria, por todo tipo... É uma SA, é igual a um banco, ela recebe toda a fiscalização que um banco, que uma empresa aérea, elas são super vigiadas. Tá? Então, eram empresas familiares que cresceram tanto, resolveram pegar parte desse patrimônio, das ações, e colocar à venda no mercado, para qualquer um ser sócio. Então você pode se tornar um sócio do agronegócio brasileiro. Certo? Essas são as grandes. As médias são propriedades que, vamos dizer, elas variam
eu acho que uma propriedade média é que tem mais de 1.000 hectares. E aí de 1.000 a 100.000, tá? Essas grandonas não são muitas no Brasil. O pessoal acha que tem muitas. Não são. Não são muitas, não. Eu não saberia dizer quantas tem. Precisaria abrir o site do IBGE para dar uma olhada, para ler o censo, o novo censo do IBGE. E, sinceramente, eu não vou atrás disso, não tenho paciência. Se você quiser, o IBGE está aí, o censo agropecuário do IBGE, vai lá, tem todas as informações bonitinhas. Mas não são muitas dessas gigantonas, essas grandonas. Tá? A maioria é média e pequena. Quem são as médias? Médias, normalmente, também são empresas familiares. Sim, são empresas familiares. Porém, graças hoje à modernidade, à tecnologia, ao avanço da ciência, ao avanço de tudo, principalmente dos maquinários agrícolas, hoje uma família, ali, com o pai, a esposa, seus 3, 4 filhos, eles conseguem administrar, às vezes, uma propriedade de 20, 30, 50, 60 mil hectares sozinhos. Tá? Ou seja, só a família mesmo, é só a família que trabalha na propriedade. Eles contratam, ocasionalmente, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, contratam empresas para prestar consultoria, para fazer análise de solo. Eles contratam mão de obras necessárias e pontuais. Quando chega na época de plantar, eles têm um maquinário grande o suficiente que permite com que a família trabalhe por muito tempo seguido, mas que consiga plantar naquela janela de plantio ou na janela de colheita. Ocasionalmente, eu sei, eles contratam operadores de máquina freelance. Olha, fulano, estou precisando de você aqui por uma semana, por 2 semanas, para tocar a plantadeira das 8 da manhã às 4 da tarde, das 8 às 8. Você paga 2 horas para almoçar, mas vamos tocar. Então eles contratam, eles não têm muitos funcionários, porque não dá para ter muito funcionário dentro de uma propriedade rural, onde as margens de lucro são extremamente pequenas. Sim, pessoal, vocês não têm ideia de como a margem de lucro de uma propriedade rural é muito, muito baixa. Qualquer errinho, qualquer bobeada e o cara fecha no prejuízo. Mas isso eu vou falar sobre outro vídeo outra hora. Então, você tem de novo o gigantão, você tem o médio, que muitas vezes é uma família que toca. Ela tem bastante maquinário, maquinário moderno, e você vai ver, é a família que toca. É o pai com os seus filhos, às vezes as filhas, a esposa, todo mundo vai lá plantar junto, vai colher junto e toca um negócio de forma familiar. Aí vem a pequena propriedade rural. Essas pequenas propriedades rurais, elas são sempre muito próximas aos municípios, próximo da zona urbana. É aquela zona, aquela propriedade rural que está muito perto da cidade, da zona urbana. Então ela produz ali o que normalmente vai ser consumido na cidade ou na região. Tá? Então são propriedades que, dependendo do tamanho, a família vai ter um tratorzinho. Só para você ter uma ideia, as grandes propriedades rurais usam tratores de 500, de 600 cavalos de potência. Nessas pequenininhas, às vezes um tratorzinho de 20, 30 cavalos de potência é o suficiente. Tá? É a família que vai lá, tem seu sítiozinho, planta sua abobrinha, sua beterraba, seu pepino ali e vende aquilo ali na cidade, na feira, sabe? Então essa é a pequena propriedade rural. Tá? E por último, vem a propriedade rural de subsistência. Tá? O que é isso? São propriedades rurais que, por questões geográficas e por questões políticas e políticas porcas, de maus políticos, são propriedades que elas estão tão afastadas, tão longe dos centros urbanos de qualquer cidade, certo? Que o que se planta no campo se come na cidade, certo? As 3 refeições feitas na cidade, precisa botar sementinha lá no campo. Só que tem propriedades rurais que elas estão tão longe e a estrada é tão ruim, porque você fala, mas quanto longe essas... Só para vocês terem uma ideia,
Às vezes uma propriedade que esteja a 70, 80 quilômetros de estrada de terra ruim, ela se torna uma propriedade inviável. O que o cara produz lá 80, 90, 100 quilômetros de estrada de terra ruim, ele não consegue vender, porque ninguém vai lá comprar. E ele também não tem condição de botar aquilo ali num caminhãozinho, num veículo, porque ele não tem veículo. Tá? São pobres, são muito pobres. E olha que loucura. Eu vi, ninguém me contou, na minha vida, nas minhas viagens por aí, eu vi gente que tinha um sítio que estava a 100 quilômetros da cidade, tá? Que era subsistência. O que é subsistência? É plantar para consumo próprio. O que ele planta, ele consome, e o que ele planta, ele usa para alimentar os animais domésticos que ele tem ali. Ele não vende, ele não tem comércio, ele não produz para vender, ele produz para subsistir. Tá? Propriedades nessas condições maiores que aquelas propriedades que estão perto dos centros urbanos. E o cara tinha mais terra e era mais pobre do que quem estava próximo ao centro urbano, conseguindo ali com um pedacinho de terra produzir sua cenourinha, sua batatinha, sua mandioquinha, e ele lá podia plantar o que ele quisesse e que ele não ia conseguir entregar na cidade. Porque a estrada de terra é tão ruim que quando chove, os 100 quilômetros que a gente aqui em São Paulo, mais 100 quilômetros é 1 hora de carro, sim. De carro, em 1 hora a gente faz 100 quilômetros numa estrada de asfalto boa, duplicada. Irmão, 100 quilômetros numa estrada dessa de terra, de chão, de lama, pode demorar 2 dias. Pode demorar 2 dias. Digamos que não tenha chuva e não tem nada. 100 quilômetros, você vai pegar uma estrada totalmente esburacada, você tem que ir ali a 20 por hora. Porque senão você desmonta o carro, você desmonta a caminhonete, você desmonta o caminhão naquela buraqueira. Vai 100 km de buraqueira, bater, você acaba com o caminhão. Então, não tem jeito. Culpa do município, culpa do estado, culpa do governo federal, que não deu uma infraestrutura, não passou um asfalto para esse coitado. E muitas vezes, essas propriedades, elas recebem aquela energia rural, luz rural que eles chamam. E é uma energia tão fraca, tão ruim, que ele não consegue, por exemplo, o cara planta mandioca, muita mandioca, mas vender mandioca não dá. Então ele poderia moer a mandioca, fazer farinha de mandioca. Só que ele não consegue colocar na propriedade dele um motor elétrico com capacidade para moer a mandioca, porque não tem energia. Ele bota um motor elétrico para moer a mandioca, ele liga o motor, a hora que vai fazer força, o motor trava, porque a energia não dá, a energia é ruim. Então olha só, existem muitas propriedades. Para você quiser entender isso, vai lá no Globo Rural, de alguns meses atrás, mostrou uma reportagem de uma família que tem uma propriedade rural, que o que eles produzem eles não conseguem vender, porque ninguém vai lá comprar. É tão longe, é tão difícil que ele produz mandioca e não consegue vender a mandioca dele. Ele perde, às vezes, a mandioca que ele produziu, porque não tem para quem vender. Tá? Não consegue vender o produto que ele produz. E isso é uma falha, é um atraso do Brasil. Se tivesse botado um asfalto lá para esse rapaz, até a porta da propriedade dele, um asfalto levasse uma energia boa, o que a gente chama de pelo menos um 220 lá, a energia que toca o teu chuveiro na tua casa, provavelmente é 220. Ele não tem 220 lá na terra dele, tem 110 só. Se aqui na cidade a gente usa 220 para tocar chuveiro, lá ele tem 110. Então não serve para nada a energia. É só para ligar uma geladeirinha, ligar a TVzinha e ligar as lâmpadas. E olha, tem que ser lâmpada fraquinha. Se botar muita lâmpada forte, cai a chave, cai o disjuntor no poste. E isso sim, é culpa do nosso Estado, dos nossos péssimos políticos. Tá? Então, repassando, você tem o grande produtor, o médio produtor, que pode ser familiar. O grande pode ser familiar e pode ser uma SA. Pode ser uma SA fechada, pode ser uma SA aberta. Os grandões. E pode ser só uma empresa familiar com dezenas, centenas ou até milhares de funcionários. Tem o médio? Tem. No médio você tem o médio grande, o médio e o médio pequeno. Tá? O médio grande provavelmente vai ter que ter funcionário. Talvez tenha 1, 2, 3, 5 funcionários. Do restante, dependendo da maquinário, ele sozinho toca.
Você tem o pequeno produtor rural, e olha que o pequeno produtor rural, aquele que está perto do município, muitas vezes ele tem funcionário, porque a cultura dele é tão complicada, requer tanto trabalho na cultura, de manuseio, de tirar erva daninha, que o pequeno produtor rural, perto da cidade, tem funcionário para passar uma enxadinha. E aí você tem o coitadinho, que é o produtor rural de subsistência, que esse aí vive ali. O que ele planta, ele dá. Ele usa como alimento para as galinhas, para o porco, para a vaca. Da vaca ele tira o leite, da galinha tira os ovos, tira a carne, o porco também serve como carne. Então ele vive do que ele produz ali. Ele tem o que comer? Tem. Mas não tem mais nada. Não tem mais nada. Tá? Muitas vezes ele tem uma bolsa do governo que ajuda ele em alguma outra coisa que ele não consiga produzir na propriedade dele. E agora vamos para o que deixa a turma louca. Produção convencional e produção orgânica. Há uma falsa ideia, há uma falsa sensação de que o orgânico ele é produzido única e exclusivamente pelo pequeno produtor rural familiar. Não, não é. Pequenas propriedades podem produzir convencional? Sim. Podem produzir orgânico? Sim. Como todas as outras. Talvez o único que nem saiba que é um produtor orgânico é o produtor de subsistência. Porque ele é tão pobre, a situação dele é tão difícil, que ele não tem dinheiro para comprar um adubo, um inseticida, um fungicida, um pesticida. Tá? Então o que ele produz ali, ele joga a mandioquinha na terra dele ali, o que nasceu, nasceu, o que não nasceu, acabou, e ele espera que nasça. Talvez esse seja o orgânico raiz de todos. Mas esse daí você não vai comprar porque está muito longe da sua casa. Ninguém vai comprar dele, está longe, longe demais. Tá? Os outros três podem produzir orgânico? Podem. Podem produzir convencional? Podem. Tá? Sim, produzem. Se eu te falar que tem produtor dos gigantes, dos grandões, produzindo orgânico, sim, bebê. Tem fazendas com mais de 100 mil hectares só produzindo orgânico. E de alta tecnologia. Sabe? Dependendo da cultura, não sei se você entende isso ou não, você prepara a terra, coloca a semente, aí começa a despontar ali as primeiras folhinhas. Só que tem um capim sem vergonha que ele cresce mais rápido que aquela cultura. Então você tem que vir lá com a enxadinha e arrancar esse capim, porque senão ele cresce, tampa e ele mata o alimento. Então o que algumas propriedades orgânicas precisam fazer? Tem um monte de trabalhador braçal com a enxadinha, arrancando esse capim terrível uma vez por semana, porque senão esse capim vai matar o orgânico. Não pode passar veneno, que é o que o outro faz. Passa um veneninho lá, mata o capim. E você não pode arrancar o capim no veneno. Entendeu? Tem que ser na enxadinha, que é o orgânico. Aí, esse grande produtor rural, ele não tem 50, 100 negros com a enxadinha na mão. Ele tem um operador, certo? Com uma máquina, com um trator gigantesco de alta tecnologia, com GPS, com tudo. E atrás tem uma máquina que ela vem com a enxadinha automática, até com quase uma inteligência artificial, que ela sabe aonde tem cada pezinho. Então ela só vai arrancar o que é capim. No computador da máquina foi registrado aonde foi plantado cada semente ali, Em cada máquina ela plantar a semente. Então ela não arranca o que não é alimento, ela só arranca capim. Uma máquina caríssima, que custa milhões. Tá? Então, no fundo, produzir orgânico ou produzir convencional, todos produzem. O grande, o médio, o pequeno, todos produzem orgânico e convencional. Os que têm, os gigantescos, o que o pessoal fala, os latifundiários, tem latifundiário produzindo orgânico. Tem
médio produtor produzindo orgânico? Tem. E posso te falar uma coisa? Logo, sabe aquela tal história? Se todo mundo for super, então ninguém mais é? Eu gosto muito dessa frase. Quando todo mundo for super, então ninguém mais será? Quando todo mundo resolve falar, peraí, fizesse assim, meu, esse negócio de produzir orgânico dá mais dinheiro, né? Porque você pega um tomatinho convencional, custa R$5, R$8, orgânico custa 30. Aí todo mundo fala, todo mundo for orgânico? Então quando todo mundo for orgânico, ninguém mais vai ser. E o preço vai cair. Ok, vida que segue, mundo que evolui. Mundo que evolui. Ou as pessoas vão parar do orgânico, dessa febre de orgânico, porque tem tanta gente produzindo, tem tanta oferta de orgânico no mercado, que o preço do orgânico despenca, e aí o custo de produção do orgânico é mais alto, e aí a conta não fecha, certo? Eu não sei, futuro a Deus pertence o que vai acontecer. Mas lembre-se, para você que fica falando, ai, é a agricultura familiar que alimenta o Brasil. Ah, essa é uma outra falácia. Eu ia encerrar o vídeo, mas eu podia ter feito isso em um outro vídeo, mas tudo bem. Olha só, se você acha que é a agricultura familiar que alimenta o Brasil, deixa eu te falar uma coisa, que é o pequeno produtor rural que alimenta o Brasil, pega o rótulo de tudo que você consome, cria o hábito da bolacha, de tudo que está na sua casa, abre o pacote de macarrão, seja lá o que for, tudo, existe um negócio chamado rótulo. Lá está escrito a composição. Não dá até de pegar, sabia? Ah, mas não vou sair daqui do vinho. Pega lá, você vai achar lá. A maioria desses produtos que você consome na sua casa, no seu dia a dia, tem na fórmula. Algum ou é o próprio ou é o derivado. Soja, trigo, milho, arroz. Ou seja, algum derivado como farelo de soja, farelo de arroz, farinha de trigo, farinha de milho. E eu te pergunto, é um alimento que você está comendo. Você sabe se foi feito com grãos de pequeno, médio ou grande? Não, você não sabe. Você não sabe. Porque você pode ter um pequeno produtor de milho? Pode, um pequenininho. Um médio produtor de milho? Sim. Um grande? Você pode ter. Entre uma safra e outra, o cara bota um milho. Entre uma mandioquinha e uma abobrinha, o cara planta um milho. É um pequeno. Como tem grande, plantando orgânico. Plantando milho orgânico. Plantando soja orgânica. Plantando arroz orgânico. Plantando trigo orgânico. Grandes. Então não dá para saber o que é o que não é orgânico. O que está no seu alimento. Não, nossa, falei uma besteira. Não dá para saber o que vem do grande e do pequeno ou do médio. Tá? Orgânico é uma coisa, convencional é outra. O que não dá para você, o que você não consegue descobrir hoje é se aquela bandejinha de tomate que você está comprando orgânico lá no supermercado chique, você saberia se aquilo ali foi feito em uma grande propriedade, numa média propriedade ou numa pequena propriedade? Não, você não sabe, né? Você não sabe. Você sabe que é orgânico. Isso você sabe. Isso tem um selo. Alguém certificou para você que é orgânico. Legal. Quero comer orgânico. Fechou. Mas se foi um pequeno, médio ou grande produtor, isso você nunca vai ficar sabendo. A não ser que você vá na feirinha de orgânico do seu bairro, que traga ali os produtores rurais do seu município, e aí você sabe quem são os produtores. São pequenininhos, empresinhas pequenas, familiares. Mas, de novo, esse papo de que é o pequeno produtor rural, que é o produtor, que é a agricultura familiar que alimenta o Brasil, sim. A maioria das empresas, das propriedades de agronegócio do nosso país são familiares. Como eu disse, são familiares.
Grandes empresas são familiares, médias empresas geralmente são só família, pouquíssimos funcionários, pequenas também são familiares, todas têm funcionários, ou pelo menos contratam a mão de obra terceirizada, especializada em determinados momentos do ano, mas todas são familiares. As únicas que não são as familiares, que eles falam, são as que têm ações abertas em bolsa, que aí já são empresas SAs, sociedades anônimas, ou as sociedades anônimas sem ação aberta em bolsa, que são quando essas empresas SAs que não têm ações abertas em bolsas, elas são obrigadas a publicar balanços nos jornais. Aí você vai lá no jornal e aí você vê lá agropecuária tal SA. Você nem sabe quem é essa agropecuária fulana de tal SA. É uma empresa SA que tem uma sociedade anônima, por isso ela é obrigada a botar o balanço, mas muitas vezes é uma empresa totalmente familiar. Fundador e os herdeiros. Então, para com essa briguinha estúpida. Estúpida. Ai, a agricultura familiar que alimenta o Brasil. Quem alimenta o Brasil é a agricultura. E ponto final. E você está comendo algo na sua mesa hoje que eu duvido que você saiba se foi... Pega um pacote de bolacha, um pacote de biscoito, um pacote de macarrão. Você não vai saber de onde veio todos aqueles produtos. Tá? Você jamais vai ficar sabendo. Beleza? Pessoal, é só isso. Deu até canseira falar. Deve estar ficando longo esse vídeo. Um abraço. Um ótimo dia a todos.